O Supremo Tribunal Federal julga o presidente Bolsonaro. Começa o julgamento. É o ápice do maior exemplo de desrespeito ao devido processo legal e à Constituição de 88, já registrado na nossa história recente. O ministro Alexandre de Moraes tem sistematicamente atropelado a Constituição da República e o faz, paradoxalmente, em nome da própria democracia que diz defender. Eu acho que é uma afronta à inteligência da população brasileira. E existem tantas ilegalidades nesse processo, eu vou falar algumas delas aqui, né, que acho que fica claro para muita gente. Violação do princípio do juiz natural. O mesmo ministro que abriu investigações, determinou diligências, ordenou buscas e apreensões, é o que agora julga. A Constituição não permite que o julgador seja também investigador e acusador. Isso configura um tribunal de exceção. Usurpação das funções do Ministério Público. Em vários momentos, Alexandre de Moraes assumiu a função de acusador, produzindo e selecionando provas em flagrante violação ao sistema acusatório consagrado no artigo 129 da Constituição. Continuando, cerceamento da ampla defesa. Advogados e réus foram privados de acesso aos documentos, como as chamadas certidões informais produzidas pela força-tarefa secreta do TSE, da qual o senhor Eduardo Tagliaferro pertencia, que sequer constavam nos autos, mas serviam para manter cidadãos presos. E a busca por cidadãos que eram contra o então candidato à presidência da República ou contra qualquer tipo de atividade, né, do STF. Prisões arbitrárias e sem fundamentação individualizada. Milhares de brasileiros foram detidos sem o ato concreto da violência, apenas por manifestações políticas. Até idosos e doentes foram tratados como criminosos de alta periculosidade, contrariando o artigo 5 da Constituição, que só admite prisão em flagrante ou por ordem escrita ou fundamentada da autoridade competente. Diz respeito às audiências de custódia. Centenas de pessoas ficaram presas por semanas sem audiência obrigatória em até 24 horas, como determina o Código do Processo Penal e tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. O uso da decretação de prisões preventivas. Em diversos casos, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República recomendou liberdade, o ministro manteve a prisão com base em postagens em redes sociais, como se opinião política fosse crime. Isso afronta diretamente o artigo 220 da Constituição, que garante a livre manifestação do pensamento. Uso ilegal de dados sigilosos. Bancos de dados biométricos do TSE, criados para fins eleitorais, foram acessados para investigar cidadãos fora do período eleitoral, sem amparo legal e sem autorização judicial adequada. Isso viola o princípio da finalidade e da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós acabamos de ouvir isso também durante a audiência pública. Censura prévia e restrição de direitos políticos. Vimos parlamentares, jornalistas e até cidadãos comuns terem contas bloqueadas, perfis censurados, passaportes confiscados sem decisão colegiada. Essas medidas afrontam não apenas a liberdade de expressão, mas também a liberdade de locomoção assegurada pelo artigo 5, inciso 15 da Constituição. O Brasil tem assistido estarrecido a uma escalada de ilegalidades conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes, que concentra em suas mãos funções que a Constituição jamais lhe conferiu. É preciso dizer em todas as letras, não cabe ao Supremo Tribunal Federal investigar, acusar e julgar ao mesmo tempo, principalmente por alguém que também se diz vítima do mesmo processo. Quando o mesmo ministro assume o papel de investigador, acusador e julgador, instala-se um tribunal de exceção, algo que a Constituição de 88 jamais admitiu.